Muito bem-vindo, tá? A nossa aula aqui é muito legal, muito bacana. Como eu falo de uma maneira bem mais prática, não tem como você não aprender, gente. Faz essa matéria, a psicologia das relações humanas, ela é um braço da teologia. A gente vai falar a respeito disso, tá bom? E eu quero mostrar para vocês o que nós já vimos anteriormente. O vídeo está gravado, está aí no Facebook da aula passada. E nós vamos dar continuidade, tá bom? Vai ser muito legal. E eu vou usar um espaço nessa aula para falar, como hoje, né? Estamos no mês de setembro, falando aí do setembro amarelo, né? Que é a prevenção ao suicídio. Gente, você já ouviu falar do efeito éter? Efeito éter. Você já ouviu falar disso? Efeito éter? Você sabia que morreu muito jovem? E eu estou falando do ano de 1774, gente. Ano de 1774. Como que começou essa onda de suicídio? Tem algo fantástico para a gente saber a respeito. Por que as pessoas escrevem cartas quando querem tirar a própria vida, deixam uma carta? É o efeito éter conhecido hoje. Tem um outro efeito chamado papageno, que eu vou explicar para você o que é o efeito papageno. Tá? Então fique aí, tem algo muito fantástico falar a respeito do suicídio. Pastor, a pessoa que tira a própria vida, ele é salvo? Olha, não é intrigante essa pergunta? Para a gente compreender, hoje vai ser muito importante. Por exemplo, quando a pessoa tira a própria vida, muitas vezes ele está querendo matar, na verdade, o sofrimento, não ele mesmo. E de acordo com algumas das maiores autoridades, psiquiatria, psicologia, eles falam que as pessoas muitas vezes perdem a noção da vida, perdem o controle da própria vida. Então, quando que é um suicídio? Vamos falar sobre isso? É muito importante. Mas para falar disso, eu preciso dar uma introdução sobre a psicologia das relações humanas. E como você parou aí agora, está me vendo, saiba que Deus tem algo muito importante para melhorar as nossas relações humanas. Então vamos lá. Olha só. Esse daqui é um sabonete da marca Aikicheiro, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tem aqui para criança, olha, para você também presentear as crianças. Essa marca Aikicheiro é uma das... a minha esposa que confecciona, são sabonetes que eles são artesanais, muito bom, muito fantástico, olha só, muito lindo, olha só, de tratamento de pele, oleosidade, acne, muita gente procura, sabe? E olha só, esse daqui é para tratamento, da marca Aikicheiro, é muito bom, gente, a gente vai estar sorteando aí, ela sempre está patrocinando a live também, com esses sabonetes. Vamos sortear o curso de Capelania Internacional no finalzinho, como eu falei para vocês, muito importante. Esse curso, ele é fantástico. Quem ficar até o final vai ser um ganhador ou uma ganhadora. Depois vou mostrar para vocês, olha, esse é o curso de Capelania Internacional. Vamos sortear também o curso de bacharel em teologia, tá bom? No finalzinho, fique aí, não sai, porque nós vamos começar agora, em nome de Jesus. Vamos começar, tá bom? Maravilha, vamos juntos. Amém, glória a Deus. Vamos falar sobre as relações interpessoais. Gente, relações humanas. Relações interpessoais. Nós já falamos que Dale Carnegie, que é um homem que escreveu muito sobre isso. Você que ainda não leu o livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, é uma boa oportunidade para você colocar na sua agenda para você ler esse livro. É muito lindo esse livro, muito importante, tem princípios maravilhosos. Gente, olha... Para você ter uma ideia, hoje uma palestra desse livro custa muito caro mesmo. Estou falando que depende muito da região, mas tem lugares que uma palestra dessa em relação das relações interpessoais, usando esse livro como princípio, de 3 a 4 mil reais esse curso, tá bom? Eu estou cobrando mais barato, mas fica tranquilo. Brincadeira, gente, vamos lá. Olha, Dale Carnegie falava assim, ao lidar com pessoas, lembre-se que você não está lidando com seres assim lógicos, mas com seres emocionais. Então ele fala que quando você for conversar com uma pessoa, sabe que você não está conversando com seres lógicos, mas seres emocionais. Dale Carnegie falava isso, tá? Em relação a essa interação humana. Sabe interagir. Não tem muita gente que é fechado, não tem um amigo, se isola. Então ele fala isso, que não é importante, não é bom a pessoa ser assim, se isolar, não é verdade? A pessoa que se isola, viver sozinho, não é verdade? E acaba sozinho, então você tem que entender, Dale Carnegie falava isso, que nós somos todos iguais na diferença. Todos iguais na diferença. E tem vários princípios que nós temos que incorporar esses princípios na nossa própria vida, que é não critique, não condene, não reclame. Ao invés de criticar, tente entender o porquê as pessoas agem de tal forma. Então, Dale Carnegie, eu fiz esse curso, Dale Carnegie fala exatamente disso, tá? Então vamos lá. Ele
em todo livro ele tenta mostrar que você tem uma importância fenomenal. Você é mais do que genoma, cromossomos, ácidos nucleicos, você é mais que moléculas, que sangue, você é mais que pele e ossos, você é mais do que os 208 ossos que compõem o corpo humano, você é mais do que isso. Há em você algo muito importante. Você é importante para Deus, sabe? Você é uma pessoa muito importante. Então todo mundo quer dar um real sentido à sua vida, quer dar importância à sua vida, né? Então isso é algo fantástico, maravilhoso, tá bom? Quando nós queremos dar um real sentido à nossa vida, fazer a nossa vida valer a pena, para que um dia você olhe para trás e fale assim: eu consegui viver de verdade, tá? Então, nós começamos na aula passada falando disso, sobre o conceito da psicologia, que é um conceito. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento, processos fisiológicos, cognitivos, subjacentes ao comportamento, e é a profissão, a psicologia é a profissão que aplica, olha só, o conhecimento acumulado desta ciência aos problemas práticos. Então, outro conceito que nós podemos ver em relação à psicologia, gente, é esse daqui, ó. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Que comportamentos são esses? Qualquer ação motora ou verbal. A psicologia estuda isso, tá? Os processos mentais, pensamento, inteligência, memória, nos aspectos conscientes, nos aspectos inconscientes, tá bom? Então vamos ver o que é as relações humanas. O que são as relações humanas? O termo relações humanas, é importante a gente saber disso. Olha, o termo relações humanas tem sido empregado para referir-se às relações interpessoais. Então, o que nós podemos aprender com essa disciplina, essas relações interpessoais que nós temos todos os dias? Você que trabalha no comércio, você que anda na rua, a gente não pode se isolar, nós temos que andar mesmo. Olha só, mas o Salmo de número 1 diz que bem-aventurado, quer dizer, bem-aventurado é aquele feliz de acordo com a perspectiva divina. Quando a gente quer dizer que uma pessoa é feliz, nós usamos a palavra humana, que é felicidade. Deus usa a divina, que é bem-aventurado. O bem-aventurado é mais do que feliz. E começa falando assim: bem-aventurado o varão, ali está uma linguagem bem mais antiga, não é verdade? Mas está se referindo ao homem, à mulher, ao moço, a moça, não é verdade? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer. O prazer dele é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quer dizer, ele resguarda o seu coração da crescente influência do mal, porque a gente tem que interagir com as pessoas, sim, mas você não precisa se deter. Você não precisa se assentar. Então você pode interagir com as pessoas que você está convivendo todos os dias, nas ruas, no comércio, no trabalho, na escola, na universidade, onde você estiver. Pode interagir, mas você não precisa andar segundo os conselhos deles. Porque se você anda segundo o conselho deles, você vai se assentar. Entendeu? Você vai se deter. Se você se deter, você vai se assentar. E se você se assentar ali com eles, você acabou de perder a possibilidade de ser feliz. É isso que Deus está querendo dizer. Aí ele diz assim: medita na palavra. Quer dizer que acha na lei de Deus um prazer. Então, quem lê a palavra de Deus, você não pode ler a palavra de Deus como regimento interno, como código doutrinário. Eu leio a palavra de Deus como um amante das nossas almas, como aquele que me faz sentir importante, que me dá senso de importância. Deus nos dá senso de importância para o ser humano. Então é isso que é importante. Aí o Salmo diz assim: e ele será plantado. Quem é que planta? Quem planta é Deus. Quem levanta é Deus. Quem edifica é Deus. É Deus que planta. E aonde que Deus vai plantar? Perto de uma fossa, do esgoto? Não. Deus vai te plantar perto de ribeiros de águas, para que o vício, para que a energia, para que a substância da sua vida, a vitamina, não venha de um esgoto, mas que essa vitamina venha de um lago tranquilo, que ele nos planta perto de ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Então Deus vai permitir você florescer, você amadurecer na estação própria. E diz: cujas folhas não caem. Quer dizer, as suas folhas serão verdes para sempre, não vão cair. Você sempre vai ter esperança. Cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. E essa palavra, tudo quanto fizer prosperará, na versão antiga das Escrituras, quer dizer, tudo que ele empreender levará a cabo. O que é isso? É que Deus vai fazer você concluir o que você começou. É que Deus vai permitir os seus projetos serem concluídos.
concluir, os seus planos vão chegar no denominador comum. Por quê? Porque você começou lá no princípio, resguardando o seu coração da crescente influência do mal. Você está interagindo com as pessoas, você está conversando com as pessoas, você está convivendo com as pessoas, mas você está resguardando o seu coração dessa crescente influência do mal na sociedade. Eu quero ver uma pessoa que não ouve uma música, que não ouve um palavrão de baixo impropério, que não vê com seus olhos o mal. Todos os dias a gente está caminhando nessa sociedade, e a sociedade é como esgoto aberto diante de Deus. É terrível. A gente tem que conviver todos os dias, vendo acidentes, incidentes. Todos os dias a gente está acompanhando isso. É o nosso WhatsApp, é as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, mostrando uma enxurrada de informação, coisa ruim, vindo ali, porque a internet é um mar, não é verdade? O mar tem peixe ruim também. Tem um peixe no mar chamado peixe lixo. E também tem tubarão branco no mar. Mas tem golfinho, tem peixes bons, não é verdade? Então a internet é esse mar. Então a gente recebe essa enxurrada de informação todo dia. E a gente começa a desconfiar um do outro. Começa a desconfiar das pessoas. Então Deus diz assim: resguarde o seu coração. Você não precisa ser assim. Ah, mas porque o outro está sendo, ele está tendo vantagem. Mas você não é assim. Você tem os princípios de Deus. Resguarde o seu coração da crescente influência do mal. Ache na lei de Deus um prazer, e o Senhor vai fazer você florescer. Deus vai te plantar perto de ribeiros, vai fazer florescer, vai dar fruto na estação própria, e tudo quanto você empreender, Deus vai levar a cabo. Quer dizer, é Deus que vai fazer milagres na sua vida o tempo todo. Desde o momento que você abre os olhos de manhã, Deus está fazendo milagres ao teu favor. Então creia que tudo que você empreender, porque você está resguardando o seu coração nessa integração social, os comportamentos sociais, recompensas e punições, grupos informais, relações intergrupais, motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo, processo decisório, mudança organizacional. Isso faz parte da teoria das relações humanas, da psicologia, da interação, da integração humana, desses ajustes que a gente tem que fazer. É no trabalho, quem sabe alguém que não gosta de você, que tem inveja, ciúme, olho gordo, dor de cotovelo, saci pererê, mula sem cabeça, caipora, vem tudo contra a gente. Mas você tem um coração doce, você tem palavras boas, você tem pensamentos bons. Então é isso que Deus diz: resguarde a sua vida nessa integração social, porque Deus vai pegar os teus projetos e vai lançar luz. Porque lá em Jó diz que o homem que é constante nos caminhos, o homem que é decidido, o homem e a mulher que é decidido servir a Deus, Deus fará brilhar a sua jornada. Deus fará brilhante o seu caminho. Então, escute o que eu estou falando. Você que parou aí agora, aguenta firme que eu tenho algo de Deus para você aqui. Então, a gente fala disso, das integrações humanas, tá? Aí a psicologia do desenvolvimento, Vygotsky, ele valoriza aqui, olha, o coletivo e o meio social. É muito importante isso, como fatores de integração ambientais. Olha só, nós crescemos, é verdade, Vygotsky, ele diz que nós temos sentidos, inteligência, cognição, desenvolvimento, motor, não é verdade? Quem é da área da pedagogia sabe o que eu estou falando. A minha esposa é pedagoga, eu também sou. Então a gente sabe como que funciona isso daqui, a psicologia do desenvolvimento. Vygotsky falava dessa interação. Aí nós falamos também sobre a personalidade. Você adere tantos por cento do seu pai, da sua mãe, e os 40%, de 30% a 40% é a sua sede de personalidade, que faz você ser alguém. Lembra lá do colérico, fleumático, sanguíneo, não é verdade? Lembra? Então, cada um tem um pouquinho daquilo lá, tá, gente? Eu sou o quê? Na verdade, cada um tem um pouquinho daquilo lá. Então, olha só, a nova comunicação, na verdade, hoje, nesse mundo moderno, pós-moderno, e nós temos que aprender algo muito importante: inteligência emocional. É aqui que entra a questão da resiliência. Resiliência, ser inteligente, como agir, a palavra certa, no momento certo, ela produz até milagres. É verdade, gente. Você falar errado, na hora errada, dá problema. Então, quando você tem inteligência emocional, você sabe ouvir, você sabe detectar onde está o problema, onde está localizado, aquela situação. Por exemplo, quando você vai pescar, você leva o que para o peixe? Maçã, pera, uva, morango? Não, você leva para o peixe minhoca, ração, porque você sabe que é aquilo que ele come. Então, se você sabe lidar com o peixe, por que você não consegue fazer isso com o ser humano? Não é verdade? O ser humano, ele gosta muito dessa questão de recompensa. É igual você tratar mesmo um peixe, sabe? Gosta dessa questão de recompensa. Já viu o golfinho que brinca lá e a moça
que a treinadora vai lá e dá um peixe para ele. O ser humano gosta disso também, sabe? Então, olha, a inteligência emocional, como trabalhar, começa a trabalhar diferente, começa a recompensar as pessoas. Você, pai e mãe que está aí, recompensa seu filho quando ele tirar uma nota boa. Se você não tem dinheiro, abre uma tubaína, sabe? Comemora com seu filho, isso é maravilhoso, porque ele é pequenininho hoje, ele precisa de você. Mas um dia ele vai ficar grandão, ele vai crescer e é você que vai precisar dele. Se você não criar dentro do seu lar, ter uma inteligência emocional e criar um ambiente favorável de amorosidade, de carinho, de gratidão, de recompensa, quando ele crescer não vai querer ficar do seu lado, porque você não criou esse ambiente. Tá? Então, olha só, o que é inteligência então emocional, pastor? O que é inteligência emocional? Gente, inteligência emocional é a capacidade de autoconhecer, lidar bem consigo mesmo, sabe? De conhecer, lidar bem com os outros, seja nas relações familiares, sociais, profissionais. Não é verdade? A pessoa que não se dá bem com ele mesmo, ele vive a vida toda assim, gente. É verdade, não estou exagerando não. Tem gente que está no ponto de explodir. Tem gente que eu levo desaforo para casa, é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Esse negócio de levar desaforo para casa é até interessante, não é verdade? Porque tem gente que fala assim, é que eu sou espanhol, eu sou português, eu sou italiano, eu sou árabe, na verdade, eu sou do Hamas, não é verdade? Então, olha, eu não levo desaforo para casa. Cuidado com isso. A inteligência emocional nos ensina totalmente diferente. Até no exército, sabe que no exército está mudando? Lembra que no exército era assim? Eu não sei se eu estou conversando com pessoas. Pode colocar aí nos comentários, você que fez TG, que fez o exército, né? Que cumpriu lá o exército. Olha só. Lembra que lá era assim, paga 2, se eu não sei o mocorongo, se eu não sei o quê, e xingava. Hoje eles entenderam que isso não ajuda em nada, apenas incita a ira do soldado. Até lá no exército está mudando já. Então tem gente para ficar nervoso, você tem motivo o tempo todo para ficar nervoso, só sair na rua da sua casa. Verdade, você já fica nervoso, mas você não pode viver assim. Você não pode, porque isso é de outro espírito e não do Espírito de Deus. Na verdade, quando você vê alguém falando, você não leva desaforo, ninguém mexe no meu nariz. É que tem outra coisa por trás daquilo e a gente sabe o que é isso, não é verdade? Aquele ódio, sabe? E tem outra coisa por trás disso. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque olha só, um dia Jesus foi desprezado, um dia Jesus foi negligenciado, os discípulos foram tratados com desdém, foram humilhados pelos samaritanos, e os discípulos olharam para Jesus, todo mundo desse jeito aqui, olhou para Jesus, vamos orar agora para cair fogo do céu em cima deles, vamos matar todo mundo. Aí Jesus falou assim, vocês não sabem de que espírito que eu sou, porque o espírito que está movendo eles está movendo vocês aqui. O Filho do Homem não veio trazer destruição, mas veio trazer salvação a quem estivesse buscando. Jesus dá uma quebrada neles ali, então a gente tem que ter cuidado com essa questão, não é verdade? Nós temos que ter a inteligência emocional, a resiliência, não é verdade? Saber ouvir uma crítica. Tem gente que não consegue ouvir crítica não, gente. Tem gente que ouve uma crítica. E não tem o pessoal que fala, isso é uma crítica construtiva, crítica destrutiva. Não existe isso, gente. Crítica é crítica, entendeu? E ninguém gosta. Mesmo a pessoa estando errada, ela não gosta de ouvir uma crítica. Mas a forma de colocar as palavras, de falar, pode soar diferente, aí você tem que ver o que pesa mais. O que está pesando mais nessa balança. Então a inteligência emocional nos ensina aí uns 4 pilares, que são esses. Autoconsciência, autogestão, empatia, sentir o que os outros sentem, habilidade social, capacidade de agregar. E aqui também eles falam que nós devemos chamar a situação. Tem gente que acha que problema se resolve sozinho. Deixa aí. Deixa ele aí que ele se resolve. O problema não se resolve sozinho. É igual o rato, irmão. Se deixar, procria. Você vira a esquina, ele já cresceu, já aumentou, já esticou. Você tem que chamar a situação e tentar resolver. Porque tem gente que acha que, deixa aí, vai resolver. Tempo não resolve problema, o tempo conspira contra. Enquanto você não chamar a situação com inteligência, pedir discernimento de Deus, sabedoria, você acha que os problemas se resolvem do jeito que... Larga aí que se resolve. Nunca se resolve, acumula o problema. Destrói mais pessoas, porque você está sendo negligente e não está resolvendo os problemas. Autoconsciência, entender, autogestão, empatia, habilidade social, capacidade de agregar, capacidade de conduzir, de resolver uma situação. Aí nós vemos também, nesse livro, nós entendemos sobre a formação de grupos e equipes. Formação, ele ensina quando Mary Baker Follett
que começou há mais de 100 anos atrás, formar equipes dentro das empresas, ela entendeu que quando as equipes são formadas, o trabalho avança, continua, vai mais rápido, porque há uma integração melhor e maior, não é verdade? Há uma integração maior quando você tem várias equipes. Imagina você trabalhando numa empresa com 1000 funcionários, como que você vai resolver essa questão? Aí ela começou a separar de 100 em 100 e colocar um líder ali, um gestor, para comandar e dar as ordens de acordo com aquilo que vinha da diretoria. Mari Parker Foley trabalhou muito essa questão de administração, inclusive nos cursos de administração e contabilidade. Na verdade, ela é muito, ciências contábeis, ela é muito estudada, Mari Parker Foley, porque ela trabalhou essa questão aí. E foi um conselho que o sogro de Moisés, Jetro, deu para Moisés, tá? Olha, esse homem tem 3 nomes na Bíblia: Jetro, Reuel e Obabe. Ele tem 3 nomes, o sogro de Moisés: Jetro, Reuel e Obabe. O sogro de Moisés viu Moisés comandando mais de 3 milhões de pessoas e disse: Moisés, você vai ficar doido, você vai se estressar, você vai dar um negócio. Põe capitães, pessoas para comandar. Então você passa uma ordem e eles divulgam. Na verdade, se você for comandar tudo sozinho, gente, ninguém sabe? Sozinho ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Então, quando você vê uma pessoa tendo êxito, veja quem está ao lado, as pessoas que estão ao lado, né, dando aquela força. Então, a formação de grupos, de equipe, né, ela começou a trabalhar, Mari Parker Foley, micro-organizacional, pessoas e indivíduos. Ela começou a trabalhar meso-organizacional, setores, departamentos, grupos. Aí ela começou a trabalhar macro-organizacional, organização em todo. É aquilo que a gente faz na igreja. Você sabia que a igreja tem toda uma organização? Não é verdade? Não tem? Tem um pastor, depois tem os evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Não é verdade? Tem um pessoal que faz a limpeza, tem um pessoal que trabalha ali dentro da igreja. Então é tudo bem organizadinho, porque organizado a gente consegue fazer um trabalho de excelência. Aí eu venho o grupo para Spector, que é um especialista no assunto. Eu disse que o grupo, um grupo de trabalho é a união de 2 ou mais pessoas. Aí já é um grupo, tá? Que interagem umas com as outras, dividem tarefas, visando o objetivo interrelacional. É isso daqui, ajustando, encaixando as coisas para o bom andamento daquela empresa ou da obra de Deus, né? Não é verdade? Agora, o que é uma equipe? Quando se forma uma equipe, com a interação com os outros, os ambientes organizacionais, eles mudaram muito desde a Revolução Industrial. Era muito assim, cada um por si, Deus por todos. Agora houve as equipes, a integração, não é verdade? Aí vem a sinergia. O que é a sinergia, gente? É quando todos trabalham e convergem para o mesmo objetivo. Não adianta você viver assim, olha só, um puxando do lado, outro puxando do outro, você não vai chegar a lugar nenhum, não é verdade? Tem que ter um líder. Tem que ter alguém que chega e fala: gente, é assim, é por aqui que nós vamos seguir. Ah, mas eu não quero. Então você não faz parte da equipe. Você não faz parte do grupo, não é verdade? Então um líder que não consegue fazer isso não vai para lugar nenhum. Pode ser uma empresa, pode ser Arames e Aramados. Sabe o que é Arames e Aramados? Um rapaz que abriu uma empresa lá. Joab, escute, os rapazes disse que abriu uma empresa lá no Mato Grosso, Arames e Aramados. Aí foi registrar a empresa, sabe o que era? Empresa de fazer gaiola de passarinho, né? Mas deu um problema muito sério. Arames e Aramados foram lá buscar ele. Então, se você trabalhar numa pequena empresa dessa, de Arames e Aramados, e um está puxando para um lado, outro puxando para o outro. Gente, Jesus disse isso há muito tempo, há mais de 2000 anos, que um reino subdividido, ele não prospera. Então não está puxando para o lado. Nem o reino nem o diabo trabalha desse jeito. Nem o diabo. Tem que achar que o diabo é burro, que o diabo é... Não. O diabo, ele não pode ser onisciente. Ele não conhece todas as coisas. Ele não é. Mas ele tem uma mente milenar. Apesar dele não conhecer o futuro, ele conhece todos os fatos. Entendeu? Então, você sabia que a palavra democracia saiu de quando Jesus foi expulsar os demônios? Do Gadareno, Jesus disse no original, eles são democratas, que eles são organizados. Lembra de Daniel, quando começou a orar, que o príncipe da Pérsia, aí diz, não, o príncipe da Pérsia subiu lá. Não, o príncipe da Pérsia é um demônio que cuidava daquela região. Sabe, que lutou para que a resposta não viesse. Então eles são muito organizados, eles trabalham no tecido do governo, eles são muito organizados.
Então, se você que está me vendo, que é pastor, que é líder, escute o que eu vou te falar. Se você não tiver sinergia, trabalhar os conflitos de integração, você vai ficar o tempo todo assim, olha. Porque falta-lhe liderança, autoridade. As pessoas têm que ver em você a autoridade de decidir, de tomar decisões. Senão vão viver o tempo todo assim e não tem um foco, não tem uma sinergia. Porque um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Então tem que ter um foco, tem que ter uma direção, uma sinergia, tá? Então nós vimos sobre isso. Agora, suicídio. Vamos falar disso agora, tá? Sobre o suicídio. Olha só, gente, né? Olha como é importante. Eu vou dar alguns dados aqui, tá? São gráficos de algumas organizações, da OMS, Organização Mundial da Saúde, e daqui do Brasil também, várias organizações. Nós vamos dar alguns dados e a gente vai falar disso agora. É um tema muito importante. Nós estamos no mês de setembro. Por que setembro amarelo? Porque é um tema, um mês de prevenção do suicídio, tá? Isso tem avolumado, tem crescido muito no Brasil, no mundo inteiro, gente. A gente vai falar sobre isso. Há uma preocupação muito grande, né, das autoridades em relação a isso, a esse tema, e nós vamos tratar desse tema agora. Vamos junto então, né? Vamos junto. Setembro, o mês amarelo. O Ministério da Saúde, aqui do Brasil, lança a Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio. Aí tem uma organização muito linda, muito importante, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma sigla aqui, deixa eu mostrar para você, chamada CVV. CVV. Quando você vê essa sigla, é o Centro de Valorização da Vida. Se chama Centro de Valorização da Vida. É um programa de prevenção ao suicídio, tá? Eles trabalham com isso. Tá? Então, quando você vê essa sigla, você vai entender que são pessoas que trabalham com isso, com aquele apoio emocional. Tá? Quando você vê alguém precisando de ajuda, tá bom? Você pode ligar para 141 ou acessar o site, tá bom? Tem pelo chat, Skype, e-mail, informações, ligações da ligação gratuita, né? Emergência, chame o SAMU, 192, UPA, pronto-socorro, hospitais. Então você pode ser uma mão amiga nesse momento, quase as pessoas precisam muito. Então eu vou dar um dado aqui, ele é alarmante e não é um dado atualizado. Nós estamos em 2020, aconteceu muita coisa de 2015 para cá. Mas olha só, aqui no Brasil, gente, olha isso. 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Isso em média. 11 mil pessoas no Brasil, em média, tiram a própria vida, né? Você sabia que a quarta maior causa de morte está entre os jovens de 15 a 29 anos de idade? 15 a 29 anos. Os homens aqui é a terceira maior causa de morte, de 15 a 29 anos. E para as mulheres é a oitava maior causa de morte no Brasil, tá bom? Isso no Brasil. O dado é alarmante, porque 65,6% aí nessa faixa etária são causados por violências e acidentes, coisas externas, não é verdade? Agora vamos ver no mundo, então. Olha só, no mundo, mais de 800 mil tiram a própria vida por ano. No mundo inteiro, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, tá? E a segunda maior causa de mortes é entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, tá? Então vamos ver aqui no Brasil, voltando para o Brasil. Olha esse dado aqui, eu vou mostrar esse gráfico para você compreender, porque no final eu vou trazer uma palavra de Deus para o seu coração em relação a isso. Olha, o Brasil registrou aumento de taxa de mortalidade por suicídio, né? Por 100 mil habitantes. Olha que dado terrível aqui, porque em 2011 foi 10.490 mortes. Em 2012 já foi 11.017 mortes. Em 2013 já foi 11.886 mortes. Em 2014 já foi 11.220 mortes. Em 2015 foram 11.736 mortes. E olha, 2016, 17, 18, 19, 20 já aumentou muito. Cada ano está subindo. Por isso que houve uma preocupação muito grande das autoridades, tá, civis, das nossas autoridades e também as autoridades religiosas em relação a isso, para trabalhar em conjunto, tá? A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes das principais causas de morte de idade de 15 a 29 anos, sexo masculino no Brasil em 2015, olha só,
Agressões foram isso daqui, acidentes foram 41,3%, e a terceira causa aqui, ó, lesões autoprovocadas voluntariamente, e aqui na parte aqui no sexo feminino agora, olha só, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por principais causas de morte na idade de 15 a 29 anos, sexo masculino, de 2015 esse dado, olha só, mulheres, 8% foi de gravidez, parto, e puerpério, né? E depois 7,4% acidentes de transporte, 7% agressões. A oitava causa aqui, ó, lesões autoprovocadas voluntariamente, tá? Então vamos ver que a maioria das tentativas de suicídio, tá, é entre mulheres. De 2011 a 2016 é esse gráfico. A maioria das tentativas de suicídio é entre mulheres. Tentativa, olha isso. 48.204 tentativas de suicídio, 58% por envenenamento, intoxicação, não é verdade? 69% mulheres e 31% homens, a tentativa. E é interessante a gente saber desses dados, por quê? Porque mulheres são mais aqui reincidentes na tentativa de suicídio. Reincidente que tenta várias vezes, né? Até conseguir, elas vão tentando, não é verdade? Quando encontram um apoio, uma ajuda, 31,3% mulheres, 26,4% dos homens, tá? Agora, quem morre mais? Quem morre mais são os homens, sabia? Quem morre mais por suicídio são os homens, 62.804 mortes por suicídio, quer dizer, e 62% por enforcamento. Olha, 21% é as mulheres e os homens, 79% são os que morrem mais. As mulheres são reincidentes, elas tentam mais, os homens são os que morrem mais, né, na questão do suicídio. A taxa de mortalidade entre homens é 3,6% vezes maiores, né, entre o homem e a mulher. Olha só, taxa de 100 mil por habitantes. Olha só, 8,7% homens, 2,4% mulheres. No geral, 5,5%, tá? Aí tem mais um dado alarmante, que é entre os indígenas, por exemplo. Eu creio que por causa de não ter muito a expectativa de vida também. Eles apresentam um maior índice de mortalidade. Olha isso, gente. Olha só, indígena aqui. Olha a taxa de mortalidade. Aí tem esse dado aqui também, que a incidência entre os indígenas é maior na faixa etária de 10 a 19 anos. De 10 a 19 anos, porque não tem uma perspectiva. É criança e adolescente que começa a pensar e não tem muita perspectiva ali. E olha só como que cresce, como que aumenta. Olha isso, gente, 44,8% dos suicídios indígenas ocorreram na faixa etária de 10 a 19 anos de idade. Então, olha a proporção de óbitos por suicídio de pessoas que morreram, segundo a situação conjugal no Brasil. Olha isso, entre solteiro, viúvo e divorciado. Olha o tanto que cresceu. E olha só, 31,5% casado e união estável. Mas aqui aumentou essa parte, tá? Entre essas faixas etárias aí. Agora, fatores de risco, gente, de proteção para o suicídio. Olha, cada cidade, se não tem, eu creio que é um projeto, né, de cada cidade fazer isso. Existência de CAPs no município. O CAPs trabalha, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, pessoas que trabalham ali, né, em relação para reduzir, e sempre reduzem em 14% o risco de suicídio, tá bom? A existência do CAPs no município é muito importante. Eu conheço o CAPs de Paranavaí, da nossa cidade, faz um trabalho brilhante, excelente. Quantas pessoas foram resgatadas, mudaram, sabe? Sua maneira de pensar, de viver, o seu modus vivendi, tiraram pensamentos negativos, porque eles são trabalhados. Então olha isso no Brasil, gente. A concentração de suicídio nos municípios, isso de 2010 a 2015. Vocês sabem como que aumentou. Para 2020, esse dado é alarmante, assustador. Mas olha só, o suicídio acontece em todo o nosso Brasil, aqui, em todo o país. A região sul, que é essa parte aqui, a região sul, concentra 23% dos suicídios do Brasil e 14% da população. Não é verdade? Olha só, enquanto que o Sudeste aqui, não é verdade? Olha, encontra 38% de suicídio e 42% da população do Sudeste aqui, tá? Então, esta parte aqui vermelhinha que você está vendo aqui é alta concentração de suicídio. Olha só como que aumenta. Alta concentração de suicídio, essa parte
vermelho que vocês estão vendo aí. Agora eu vou falar de uns dados que eu colhi há pouco tempo, que esses dados eles são mais atuais. Olha aqui para mim, 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. E olha isso, em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. É uma sala com 5 pessoas. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana, na verdade faz parte, né? Olha só, como que podemos definir o suicídio? Como que a gente define isso? Suicídio, ele é um gesto de autodestruição, a gente tem que saber disso, que ele é um gesto de autodestruição, tá? Realização do desejo de morrer ou de dar um fim à própria vida. Então é uma escolha ou uma ação que tem graves implicações sociais. Olha isso, pessoas de todas as idades, classes sociais, cometem suicídio. A cada 40 segundos, escute, olha, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Já são dados atualizados. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. De 10 a 20 milhões de pessoas. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo aí a família graves consequências emocionais, difíceis de serem reparadas. O baque emocional é quase que irreparável no meio da família. Agora, o que leva uma pessoa a se matar? O que leva a pessoa a tirar a sua própria vida? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente não é um motivo único, não é verdade? Não é um motivo único. E sim um conjunto de situações, e a pessoa quer se livrar daquela dor, quer se livrar daquele problema, dessas pressões, cobranças sociais, culpas, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, essas doenças psicossomáticas, doenças da alma que está surgindo, muitos nos estão surgindo, tantas síndromes que apareceram agora. Então o suicídio está vinculado a alguma doença mental? Pensa que é só pessoas que têm uma doença, não é verdade? Que passa por uma doença mental que comete. É muito comum, mas não é uma regra. É comum acontecer o suicídio entre pessoas assim que têm um problema, não é verdade? Mas não é uma regra. A presença de transtornos mentais em pessoas que tentam ou cometem suicídio, ou que só pode ser diagnosticado por um especialista em saúde mental, não é verdade? Então não é uma regra. E olha só, os sintomas podem ser leves, moderados, podem ser severos. Então é importante a gente saber que os principais transtornos que levam ao suicídio são estes. Os principais são estes: depressão, na forma simples, né? Depressão, ou bipolar. O bipolar, que é uma depressão alternada, com períodos de mania, que é a euforia da pessoa. O segundo é a dependência química, o álcool, as drogas, na verdade. O terceiro é a esquizofrenia. Então, seja qual for o transtorno, a sua gravidade, sempre haverá um momento crítico disso. Sempre haverá um momento crítico que pode ser superado. E o principal que nós temos que entender é que as pessoas correm o risco de se matar quando não aceitam a ajuda, tá? Então, como que isso acontece na cabeça, por exemplo, a gente está falando dos adolescentes, como que isso acontece na cabeça de um adolescente? Você sabia que até os 21 anos de idade, o cérebro está ainda em desenvolvimento? Problemas na gestação, por exemplo, entre os adolescentes jovens, uso de drogas, cigarro, álcool, na adolescência pode atrapalhar o amadurecimento do cérebro. Então, isso é uma causa terrível. Por isso é importante orientar os adolescentes para evitarem, se controlarem o máximo, né, com o uso dessas coisas e evitar estas coisas. Na adolescência, os jovens também experimentam uma grande transformação do seu corpo em razão do surgimento dos hormônios sexuais. Isso é muito importante saber, que essa transformação é um aumento, é o motivo de um aumento de ansiedade, de estresse entre os adolescentes, desenvolvimento cerebral. Então é uma das questões cruciais na vida de um adolescente, o amadurecimento. Nós vivemos uma época de gente que sem jogo de cintura,
sem estabilidade para a vida, sabe? É um pé de alface, qualquer um arranca com facilidade, porque não tem equilíbrio, não tem estabilidade emocional, porque ele ainda está em formação, tem gente que demora mais. Então nessa fase o cérebro não está completamente amadurecido. Você sabia que o ser humano é um dos poucos que chega à maturidade sexual antes de completar o desenvolvimento cerebral? Então acontece muitas crises nesse período da adolescência, muitas crises terríveis, muitas vezes eles passam ali por crise de identidade, né? Quem eu sou, de onde que eu vim? Crise de existencialismo. Então, se essas crises não são superadas, se eles não conseguem entender, muitas vezes chegam num ponto crucial desde querer tirar a própria vida, não é verdade? Então você já ouviu falar do efeito éter? É importante a gente saber disso aqui, olha, o efeito éter, tá? E o efeito Papageno. É importante a gente saber, porque em 1774, um escritor por nome de Wolfgang Goethe, ele lançou um romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então ele lança esse romance de um jovem na narrativa, né? O principal personagem ali escreve uma série de cartas a seu pai. Então ele vai escrevendo essas cartas ao pai, dizendo de uma paixão que ele estava. O livro é assim, esse livro é lido muito até hoje. Ele escreve uma série de cartas dizendo que ele está apaixonado por uma mulher casada. Então, imagine isso em 1774, que as famílias eram mais assim, aquelas famílias mais tradicional, muitas vezes a pessoa nascia já era prometido para o outro. Então ele se apaixona por uma mulher casada, e ele vê que isso é um amor impossível. E por ser um amor impossível, esse jovem Werther, ele comete o suicídio. Então ele escreve cartas. Nos meses seguintes, gente, olha isso, como que é sério. Nos meses seguintes, depois que esse livro foi lançado, muitos jovens morreram registraram, né, vários suicídios, usando os mesmos métodos do jovem Werther, escrevendo cartas. Então esse negócio de deixar carta, de escrever carta, eles vêm desse método do jovem, do efeito Werther. Eles veem isso, a psicologia, a psiquiatria vê isso como o efeito Werther. Morreram mais de 40 jovens depois que esse livro foi lançado na Europa. A Itália, não só a Itália, mas a Dinamarca proibiram esse livro no país, porque eles motivam, na verdade, dá uma impulsão a mais para o jovem tirar a sua própria vida, que gerou uma crise muito grande. Então, eles criaram esse termo aí, né? O livro de jovem Werther, depois de passar por uma desconsideração, desvalorização da pessoa que ele amava, ele cometeu suicídio. Aí, de repente, depois de muito tempo, né, em 2010, foi lançado também um livro, o psiquiatra Thomas, ele lançou um livro chamado, com o conceito oposto do jovem Werther, chamado O Efeito Papageno. E ele escreve também, é um italiano que escreve esse livro, ele escreveu esse livro em 1791, e o psiquiatra Thomas usou como Efeito Papageno. Foi um livro que foi escrito para ir contra essa pulsão que tem no livro do jovem Werther. Então ele escreve sobre a flauta mágica, e ele fala, esse Papageno é um personagem que também estava desesperado por um amor que era impossível, ele estava ao ponto de se matar, e nesse livro ele conta que apareceram ali 3 gênios que intervieram, lembrando do seu instrumento musical mágico que poderia uni-lo à pessoa amada. E assim ele decide seguir a vida. Então a cena mostra que quem está envolvido no problema muitas vezes não consegue vislumbrar saídas que podem ser mais claras para outras pessoas. Quer dizer, ele não consegue vislumbrar a saída, mas essas saídas estão mais claras para outras pessoas. Por isso que é bom pedir ajuda, correr atrás, tá? Então tem dicas para os pais hoje. Quais são as dicas? Cultive relacionamentos saudáveis com seus filhos, faça atividades regulares com seus filhos, estabeleça ao menos uma refeição conjunta por dia, converse, olhe nos olhos,
estabeleça um bom ambiente na sua casa, conheça os amigos dos seus filhos, fique atentos aos sinais, ouça as suas queixas, sim, porque adolescente, né, tem muito, aprenda a separar o que são bobagens de adolescente daquilo que são reivindicações reais. Então faça isso. Agora, o que não fazer? Gente, escuta isso. O que não fazer? Vamos ver isso aqui, olha. Não, olha só, o que não fazer? Escute isso. Não dê destaque à notícia. Não dê destaque à notícia. Nos jornais impressos, notícias sobre suicídio nunca deve ocupar a primeira página. Sempre tem que ir lá para as páginas internas, porque nós não podemos dar destaque para o suicídio. Tem gente que faz isso, né? Coloca lá na capa e dá destaque. Não pode. Evitar repetições e atualizações. Evitar isso, né? Especialmente em casos que envolvam celebridades. A gente vê a mídia mesmo, né? Puxando, né, essas atualizações, quantas pessoas morreram, celebridades que morreram de suicídio, eles colocam lá. Tem que ter cuidado com isso. Não use palavra suicídio no título. Não divulgue o método utilizado. Tem gente que divulga um método. Olha, foi enforcamento, foi com metais cortantes, né, ele se jogou no rio. Não é verdade? Evite mencionar, principalmente descrever em detalhes, o método que foi utilizado para o suicídio ou a tentativa. Não divulgue o lugar. Tem gente que divulga um lugar. Vamos ter mais cuidado com isso. Nunca forneça detalhes sobre o local, o lugar do suicídio ou a tentativa, né? Como pontes, viadutos, estações de trem, metrô, shoppings, etc., para evitar novas ocorrências no lugar. Então tem que ser inteligente. Não divulgar. Não publique fotos, gente, nas redes sociais, gente publicando fotos nas redes sociais, no Facebook. Cuidado, não é verdade? Não publique fotos de cenas, jamais devem ser publicado isso. Fotos de parentes, amigos enlutados, homenagens funerais também devem ser evitadas, para não glamourizar. Tem gente que faz o glamour, né, dessas coisas. Quem se matou, não publique fotos de pessoas que se suicidou. Cuidado, não fica publicando isso, pode ser uma motivação para outros. A pessoa já está lá, né, o inimigo trabalhando na mente dele, que é esse pensamento negativo. Então a pessoa pode cair numa situação dessa. Não divulgue suas cartas, bilhetes, os bilhetes suicidas. Não divulgue isso. O teor dessas mensagens não deve ser divulgado. Outra coisa, não apresente causas, não aborde o suicídio como consequência de um único evento, né, como perda de emprego, isso aconteceu por causa do divórcio, ou notas baixas na escola, na faculdade. Evite dar uma dimensão romântica ao suicídio. Não, foi por causa disso. Romantizando isso. Ou apresentá-lo como uma vingança. Não, porque ele não gostava de fulano. Além de ser uma abordagem simplista sobre o tema, pode causar a influência ao público. Então tem que ter um cuidado. As autoridades nos passam esses detalhes. Olha o 9 aqui. Consulte especialistas em prevenção. Respeite o luto. Respeite o luto. Mostre consideração pelas pessoas que estão enlutadas. Então esses são os detalhes que a gente não pode fazer, tá? Aí tem uma pergunta que as pessoas fazem, que é a seguinte, usando a própria Bíblia, tem gente que diz assim, pastor, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que diz assim, que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura e nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Aí as pessoas perguntam assim, olha o que eles perguntam. Pastor, se a Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, e a pessoa que tira a própria vida, ele é salvo ou não é? As pessoas fazem essa pergunta, não é verdade? O suicídio não é uma coisa simples, não é uma coisa, né, é um emaranhado de situações ali que aconteceu. Muitas vezes a vida da pessoa está mais enrolada que fio de telefone. Uma vez eu perguntei para um especialista em relação a isso, na faculdade, eu perguntei para esse especialista em relação à pessoa que tira a própria vida. Ele disse para mim assim, que tem momentos que a dor é tão grande, a angústia é tão grande, que a pessoa perde o controle da própria vida. Ele nem sabe o que está fazendo mais. Então, quando que é um suicídio isso, né? Se a pessoa perde o controle da própria vida. Então, cuidado quando você vai afirmar alguma coisa. Quem sabe a pessoa estava numa doença emocional muito forte, nessas doenças psicossomáticas, um pânico, um desespero, e a pessoa quer matar, não
não tirar a vida, mas quer matar a dor. Se tirar aquela dor, ele vive bem. Então, a pessoa muitas vezes está querendo matar a dor, não é a própria vida. Então a pessoa perde o controle sim da própria vida. Então olha só, o suicídio não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, só Deus é o autor da vida. Então o suicídio é um atentado à autoridade de Deus, porque Deus é o autor da vida. Se ele é o autor da vida, ele pode dar a vida, ele pode tirar. A Bíblia Sagrada diz que ele mata e faz viver. Então só Deus tem esse controle. Quando alguém comete suicídio, ele está usurpando um direito que pertence somente ao Pai, somente a Deus. A Bíblia diz que ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Nós pertencemos a uma igreja, nós pertencemos a uma família, então ninguém vive para si mesmo. Por isso que quando a pessoa ceifa a própria vida, ele está cometendo um ato totalmente egoísta. Então, no entanto, afirmar que todo suicida vai para o inferno, isso também não tem base bíblica, porque eles usam até a tese lá do Judas Iscariotes, falando que Judas Iscariotes se suicidou e foi para o inferno. Isso não é uma verdade. Judas não foi para o céu porque ele não era convertido. Porque quando você lê a Bíblia Sagrada e você observa personagens que fizeram coisas terríveis, cheios de pecado, de lascívia, de tanta coisa, na verdade viviam no pecado. Então o suicídio não foi a causa da sua condenação. O suicídio foi a consequência daquilo que ele estava acumulando, dos lixos que ele estava acumulando no coração. Tá? Então, dessa forma, eu afirmo que é possível um crente sofrer um distúrbio, sim. Olha o profeta Elias. O profeta Elias pediu a morte. Senhor, eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. O próprio Senhor Jesus, no momento mais difícil, mais difícil ali no Getsemane, ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. A angústia foi tão grande. Profeta Jonas, profeta Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações, que quer dizer lágrimas. Então é possível um crente passar por distúrbio, ficar triste. E tem gente que, porque a dor do outro, muitas vezes a pessoa começa a colocar dor, grau na dor do outro. Ah, você não está com nada não, isso é frescura. Lembra que o pessoal falava um tempo atrás? Isso é frescura. Na verdade não sabia o que a pessoa estava sofrendo por dentro, aquela pressão no coração. Tem pastor que fala até hoje, isso daí é um demônio, isso daí é coisa do diabo. Gente, tem que ter um cuidado muito grande. Isso já foi considerado as doenças psicossomáticas. É uma doença psicossomática que acontece, uma doença emocional, que muita gente sofre disso. Então muitas vezes a pessoa fala, isso é o diabo, isso é frescura, não, você não tem nada, levanta dessa cama. Então tem o próprio salmista Davi, olha o que Davi diz no Salmo de 142. Ele diz, Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, então os justos me rodearão. Salmo de 142, versículo 8. Eu fui com a minha esposa lá nessa região de Engedi, quando Davi estava dentro de uma caverna escura, úmida e mal cheirosa, sem ninguém. Não tinha pai, não tinha amigo, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. O rei estava querendo matar ele. Então ele entra em angústia, em depressão, dentro de uma caverna. E ele diz, tira minha alma da prisão. Depressão é uma alma aprisionada. Tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Então os justos me rodearão. Então muito cuidado, porque a gente vai colocando grau no problema do outro. A gente tem que ter cuidado com isso. Então eu afirmo para você que pode sim ter um distúrbio mental, sim, uma depressão severa, uma depressão terrível, chegar ao ponto até mesmo de tirar a própria vida. Pode acontecer, mas algumas denominações acreditam também que a salvação não se perde, porque eles pregam uma vez salvo, salvo para sempre, né? Teologia e predestinação incondicional, uma vez salvo, salvo para sempre. Gente, olha só, nós não temos competência, o ser humano, nós não temos um pastor, não temos um padre, um apóstolo que tem competência de se assentar na cadeira de um juiz e lavrar a sentença de condenação de nenhuma pessoa. Por quê? Porque só Deus conhece, e esse julgamento só cabe a Deus e não a nós. Então a gente não sabe. Aquele momento, aquele intervalinho, aquela oportunidade que a pessoa tem, naquele momento de pensar em Deus e se arrepender naquele momento. Então a gente não sabe. Então muitas vezes a pessoa não vai nem num velório, uma pessoa que tirou a própria vida, porque ele é preconceituoso.
Cuidado, porque você pode ter muitas surpresas, porque isso só pertence a Deus e não a nós. Às vezes a pessoa perdeu o controle da própria vida, a gente não sabe o que aconteceu na mente de uma pessoa. Não tem pessoas que perdem a noção, dá um baque, perdem a noção da própria vida, então cuidado com isso. Então as pessoas que vivem no beiral desse precipício, eles precisam ser amadas, sim, condicionalmente, para não se sentirem um fardo para a família. Porque muitos se sentem um fardo, eu sou um fardo para a minha família, eles falam isso. Então tem que ter um cuidado, é preciso enfatizar, finalmente, que para as angústias da alma, para os tormentos do coração, sim, para os tormentos da sua alma, existe um remédio eficaz. Existe um remédio, porque lá em Jeremias capítulo 8, versículo 22, diz que há médico para curar a filha do meu povo. E Deus diz, há remédio em Gileade. O dia que Davi estava rolando em cima de uma cama, ele faz uma hipérbole, né? Ele faz uma hipérbole, ele diz, eu estou nadando na minha cama com as minhas lágrimas. De tanto que ele chorava, um homem de lágrimas. Davi, naquela época, a gente tinha remédio já para tudo, mas não tinha remédio para os ossos. E os médicos olharam para Davi na cama, rolando de dor. Disse, Davi, o que está doendo? Ele disse, dói os ossos, porque não tinha remédio. A angústia é assim. A tristeza é assim. Então a gente tem que ter um cuidado, porque só Jesus oferece. Só Jesus pode trazer esperança. Não existem palavras mais confortadoras do que as de Jesus, mais consoladoras, de maior certeza de futuro do que as palavras de Jesus. Então Jesus tira a nossa alma do cárcere, Jesus tira a nossa alma da prisão. Quem sabe eu estou falando para alguém agora que parou aí, e você está dizendo, pastor, eu sofro de depressão, eu sou bipolar, eu tenho problemas severos, eu tenho angústia na alma, chega a noitinha, meu corpo gela, parece que uma coisa está chegando. Fique tranquilo, o Senhor é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Ele tem algo fantástico para fazer na sua história e na sua vida. Ele vai fazer você ultrapassar, superar, você bater a poeira, dar a volta por cima. E você vai usar esse problema como trampolim para ser muito mais abençoado, muito mais feliz. Jesus tira a alma do cárcere. E eu sinto que Ele quer fazer hoje isso com alguém. Ele perdoa os nossos pecados. Ele transforma os nossos desertos em jardins. Sim, Ele remove o fardo da culpa. Ele cura as memórias amargas do seu coração. Ele traz memórias doces para você. Ele oferece paz ao aflito, alegria ao triste. Ele oferece poder ao fraco. Ele faz os nossos desertos se transformarem em pomares. Então Jesus é poderoso para transformar, aleluia, em mananciais. Todo lugar seco da nossa vida Ele transforma em mananciais. E Ele pode inspirar canções, Ele pode inspirar poesias nas noites mais escuras do seu coração. Ele pode clarear e fazer coisas grandes. Só Jesus preenche o vazio do coração. Só nele o aflito pode encontrar descanso para a sua alma, alívio para a sua dor, razão para o seu viver. Só Jesus oferece vida e vida com abundância. Porque um dia Ele olhou para os seus discípulos e Ele viu que os discípulos estavam tristes porque Ele estava prestes a subir. Ele olha para os discípulos e lá em João capítulo 14 fala disso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, sim, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Sabe o que é turbar no hebraico? Essa palavra turbar quer dizer tarassô. E a palavra tarassô, sabe quem entende muito bem a palavra tarassô? Quem é pescador, quem pesca em alto mar. O tarassô é um mar agitado, são ondas terríveis. Tarassô é um mar traiçoeiro, com ondas terríveis. O marinheiro sabe o que é o tarassô, um mar agitado. Jesus olha para o coração dos discípulos e diz: por que o coração de vocês estão agitados, como as ondas do mar degringolando? Por que o coração de vocês estão assim? Crede em Deus, acredite
acredite, tenha confiança, seja decidido, porque na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Não existem palavras de maior certeza, de confiança, de esperança do que as palavras de Jesus. E quem sabe eu estou falando para alguém agora que já tentou tirar a própria vida. Pastor, eu tenho vontade de sumir, eu tenho pensamentos terríveis, pastor, parece que tem um lobo dentro de mim, parece que tem um furacão na minha alma, arrasando as minhas noites, eu não consigo dormir, eu não quero mais tomar esse remédio, porque quando eu tomo esse remédio eu fico estranho, estranha. Fique tranquila, acalme seu coração, Deus está no controle, não perca o embalo da vida, não perca a pose em nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre nessa situação que você está vivendo, e vai ser momentos de alegria, de paz e tranquilidade para você. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho para você, mas quero deixar você com estas palavras em nome de Jesus. Eu falei sobre isso daqui, os conflitos da interação. Os conflitos da interação, tá bom? Nós vamos continuar agora. Aí quando você observa esses conflitos, né, dentro das empresas, dentro de qualquer instituição, até mesmo dentro da própria igreja, há muito conflito, né? Mas nós temos algo muito importante, gente, nós temos o perdão de Deus nos corações. Então vamos entender primeiro o que é o perdão. O que é o perdão? O que é o perdão? Primeiro, gente, o perdão, escute isso que eu vou te falar. Você pode ser curado hoje, curada. Tá? Muitas vezes a gente vai acumulando as angústias, e tem gente que fala assim, esquece. Tem gente que fala, esquece isso. Gente, não esquece não. Só se bater a cabeça, dá um negócio e dá um esquecimento ali. Ninguém esquece, gente. Quando você bate o olho, você lembra. Tá? Mas aí que o Espírito Santo age, o Espírito Santo trabalha de uma forma tão linda, que quando você olha para a situação, você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa me magoou tanto, aquela pessoa, né, me traiu, aquela pessoa... Aí, antes de você sentir aquele sentimento ruim, o Espírito Santo muda. Aí você fica, que pena. Na verdade, se sente compaixão por aquela pessoa. Porque o Espírito Santo muda. Quando você decide perdoar. Porque perdoar nunca foi opção. Não é opção. Perdoar não é opção. É um mandamento de Deus. Não é verdade? E aí, você lembra que o apóstolo Pedro chegou para Jesus um dia. Olha o que o apóstolo Pedro fez. Ele chega para Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? 7? Olha só, por quê? Porque se você for ler a lei, na lei falava que podia perdoar até 3 vezes. Estourando 4, né? Uma coisa muito... 4 vezes. Aí ele chega para Jesus e fala, Senhor, até 7? Olha só. Eu consigo perdoar até 7. Jesus fala assim, não somente 7, mas 70 vezes 7, 490. Aí Pedro falou assim, então me ajuda, Deus. Né? Para ele é algo muito impossível. Me ajuda, Deus. Aí, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Está essa história ali do apóstolo Pedro. Agora vem essa questão. Por que Jesus falou 70 vezes 7? Não é só 7 não, Pedro. É 70 vezes 7. Por que Jesus disse isso, gente? Porque quando Caim matou Abel, né? A gente sabe que Caim matou Abel. E Caim foi castigado 7 vezes, né? Houve uma sentença sobre Caim. 7 vezes, né? Teve a sentença sobre ele depois que ele matou o irmão. Né? Ele cometeu um homicídio, matou seu próprio irmão. Aí, olha essa história. Caim teve um filho, por nome de Enoque. Não é o Enoque que andou com Deus, é um outro Enoque lá. Ele colocou o nome das... Você sabia que foi o Caim que fez a primeira cidade, né? Primeira cidade no mundo, quem fez foi Caim, colocou o nome dessa cidade, o nome do filho dele. Mas não é Enoque que andou 365 anos com Deus, não. É outro Enoque, tá? E ele edificou uma cidade, por nome de Enoque, tal pai e tal filho, né? Aquela linhagem lá de Caim constituiu uma raça de empreendedores impiedosos. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque formam essa linhagem. Então deixa eu mostrar para você esse detalhe aqui, a descendência de Caim, olha só. Tubal-Caim, esse Tubal-Caim era um homem que começou a fabricar tudo quanto é tipo de ferramenta de bronze, né, de ferro. Esse Naamá, o Jabal, é pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Já o Jubal é pai de todos que tocam harpa e flauta. Eles que começaram, tá? Ele tinha 2 mulheres. O primeiro homem que cometeu aqui o casamento, né, que a gente chama de... vou lembrar, daqui a pouquinho.
Poligamia, já lembrei, rapidinho. O primeiro homem que começou uma poligamia foi esse homem, Lameque. Ele teve duas mulheres, Azilá e Ada. De Zilá veio 2 filhos, Tubal, Caim e Naamá. Esses 2 filhos. Da Ada veio o Jabal e o Jubal, tá bom? Aí de Lameque veio Matusael. Olha só, Caim, né, que sua mulher. Com quem Caim casou? Tem gente que faz essa pergunta, né? Pastor, só tinha Adão e Eva. Tiveram Caim, Abel e Sete. Mas com que Caim casou? Gente, é que a gente lê a Bíblia assim, numa viradinha de página, assim, a gente pensa que as coisas aconteceram muito rápido. Tem viradinha de página aí que é 100 anos. Tem uma viradinha de página do Antigo para o Novo Testamento que é mais de 400 anos, tá? Então, uma viradinha de página. Caim, Abel e Sete. A Bíblia diz que Adão e Eva teve filhos e filhos. Alguns teólogos chegam a afirmar que eles tiveram mais de 70 filhos. Então, qual a lógica? Ele casou com a irmã dele, uma sobrinha, né, que casou com ela, teve o Enoque teve o Irade teve Meujael teve Matusael foi o pai de Lameque casa com 2, aí Ada tem Jabal e Jubal, e Azilá tem o Tubal, Caim e o Naamá. São descendências de Caim. Agora, escute, veja esse nome, Lameque. Aí o Lameque um dia chama as 2 esposas dele, escute isso, Zilá e Ada. Chamou as 2 esposas e confessou um crime para as 2 esposas. E fala assim: eu matei um jovem por me pisar e um ancião, né, por blasfemar contra ele. Matei 2. Aí ele falou assim: se o meu pai Caim, que é da descendência dele, foi castigado porque matou um, ele foi castigado 7 vezes porque matou um, imagina eu que matei 2. Eu serei castigado 70 vezes 7. Ele fala isso. 70 vezes 7. Ou seja, eu não tenho perdão. Ele colocou a sentença sobre ele. Aí vem Jesus, milhares de anos depois, e fala para o apóstolo Pedro, Senhor, até 7. Jesus diz assim: Pedro, 70 vezes 7, porque até para o Lameque tem perdão, mesmo ele não sabendo. Mas até para ele tem perdão. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, é imensurável, é grande. A Bíblia diz lá em Jeremias 32, com amor eterno te amei. Quer dizer, o amor de Deus não começa, o amor de Deus não termina. Então o perdão, gente, não é um sentimento, não é algo que cai na sua cabeça e você começa a amar. Não, é uma atitude do seu coração. Quando você perdoa, olha só, quando você não perdoa, o primeiro prisioneiro é você, porque fica lá na cela o prisioneiro do seu coração, e você tem que liberar esse prisioneiro para viver. Então perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir, sem sofrer, isso é cura. Por isso é uma decisão, não é um sentimento. O remorso é remoer, é ficar sofrendo o remorso. O perdão é lembrar sem sentir dor, porque quando você lembra, o Espírito Santo muda aquele sentimento, e ao invés de você sentir dor, você sente compaixão, porque ele vai mudar. Então, nós temos que entender esse princípio. Perdoar não é esquecer. Perdoar é o quê? Lembrar sem sentir dor. Eu não sinto mais dor, porque eu decidi perdoar. Então, escute essa frase, que ela é muito importante. Há mais perdão de Deus do que pecado em você. Há mais perdão de Deus do que pecado em você. Então o amor de Deus, ele é extraordinário. O amor de Deus, ele é incomensurável. Ninguém entende mais de amor do que Deus. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, o maior ser, amou o mundo a maior porção, de tal maneira a maior expressão, que deu seu Filho unigênito maior presente, para que todo aquele que nele crê, maior certeza, não pereça, maior oportunidade, mas tenha vida eterna, a maior felicidade. O extraordinário amor de Deus. Esse amor é tão grande que nós não conseguimos medir o amor de Deus, conseguimos historiar, descrever o amor de Deus. Por isso disse um poeta diz que se todas as árvores dos bosques e florestas fossem papéis, se todos os rios, fontes, oceanos, mares fossem tintas, e se os céus fossem, e se os árvores do bosque fossem canetas e lápis, e os mares fossem tintas e o céu fosse papel, não daria para descrever o extraordinário amor de Deus. Como assim, pastor? No amor total.
No amor total a gente se perde, porque não existem palavras para descrever o amor total de Deus. Ele foi capaz de fazer a coisa mais absurda que um pai pode fazer, que é dar o seu único filho. A Bíblia diz que Jesus é unigênito de Deus e primogênito de Maria. Ele é unigênito porque Deus tem só um, primogênito de Maria porque ele tinha o primeiro, era o primeiro, que vinham os outros, mas de Deus ele é unigênito. É para você pegar o seu filho unigênito e dar, né, para pessoas que iam trair, que iam virar as costas, que iam negar, e Deus no amor total, nós nos perdemos, porque não existe uma centelha, não conseguimos explicar uma centelha desse amor. Agora no amor total, gente de Deus, fulgura aqui o amor sacrificial, o sacrifício de Jesus por nós, cala a ciência, emudece a ciência, assim, o sacrifício de Jesus por nós. Ninguém consegue descrever o amor que ele teve por nós, o amor que o Espírito Santo tem. Então Deus tem um amor total, porque Deus faz o plano da salvação. Jesus tem um amor sacrificial, porque ele morre por nós. O Espírito Santo tem um amor maravilhoso, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O amor do Espírito Santo. Agora, no amor sacrificial, é impressionante, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, pecadores sem méritos, ingratos, reprovados, sabe, julgados no tribunal, não tínhamos condições nenhuma, e Jesus diz, eu vou morrer por eles. E quando Jesus vem morrer por nós, nós começamos a entender a crueldade terrível do pecado. Há uma matéria na teologia chamada hamartiologia, a doutrina do pecado. Pecado por omissão, por comissão, pecado perdoável, pecado não perdoável, pecado para a morte, pecado não para a morte, a injúria do Espírito. Muitas pessoas sofrem, sabe, amargas dores no coração por causa do pecado. O pecado, ele é terrível, ele entristece os céus, entristece a alma. E por isso tem gente que não consegue tirar a cabeça de entre as pernas, porque o pecado pesa até na consciência, o tribunal do corpo. A pessoa já vai ser julgada, e o diabo, noite e dia, acusando esta pessoa, como batistaca de um prédio, batendo noite e dia, e a pessoa não dorme, a pessoa não é feliz, que fica batendo na sua consciência. O pecado, ele é terrível, ele dá desprazer. O pecado gera suicídios generalizados, ele cria suicídio generalizado. O pecado, ele é terrível, porque o salmista Davi diz, quando Davi estava subindo em uma escada, e a escada naquela época era ao lado das casas de barro, e quando ele estava lá em cima, ele escorregou e veio batendo um degrau no outro. Ele usou a expressão que um abismo chama o outro abismo, um degrau chama o outro degrau, e o pecado é assim, e a pessoa vai entristecendo o céu, a pessoa vai entristecendo a sua própria alma. Mas quando configura o pecado, aí vem a justiça reta de Deus, a justiça mais coesa, mais precisa. A Bíblia diz que ele não poupou o seu próprio filho, ele pune o pecado com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus, na justiça mais precisa, mais coesa, ele vai pagar uma dívida que nós estávamos sendo protestados no cartório celestial. Nós não tínhamos nada, condições nenhuma, mas a justiça reta de Deus, que pagou o preço que nós não valíamos e fez da nossa vida uma morada do Espírito Santo de Deus. Aí nós encontramos o quê? Encontramos o perdão de Deus. Eu estou contando essa história para você entender o que é o perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? Ele é maravilhoso. Gente, deixa eu contar, para a gente falar para você algo muito importante aqui, para a gente já orar e finalizar aqui. Deixa eu mostrar para você um detalhe, algo que aconteceu comigo. Quando eu morava no seminário, eu morei no seminário em Cianorte, 4 anos, era seminarista interno ali, e eu ia muito pregar na região. Eu fui em uma cidade, escute isso, eu fui em uma cidade pregar, e o pessoal gostava muito que eu ficava ali na casa deles, eu orava por eles, o pessoal. E eu fiquei na casa de uma irmã, ficava muito na casa de uma irmã, que o esposo dela não era cristão, mas ele gostava ali do pessoal da igreja, a gente sempre estava junto. Pensa no mecânico, quase 2 metros de altura, forte, um homem forte, um mecânico e borracheiro lá, um homem muito forte. E eram pessoas maravilhosas. Aí olha só, eu estava me lembrando disso agora. Estava vindo com a irmã, né, da cidade. Aí de repente a gente passa perto de um hospital. Escute isso, passa perto de um hospital.
E uma moça sai na porta e diz assim, conhecia ela, foi fulano de tal. Tem uma moça aqui que acabou de ter um filho, mas ela não quer o filho, ela não quer cuidar do filho. Se você não quer para você, eu falei, eu quero. Eu falei, irmã, mas você conversou com sua esposa? Não, é Deus que está me dando. É um presente de Deus. Eu falei, irmã, conversa com sua esposa, não vai aceitar, não é assim. Não, irmão, esse filho é Deus que está me dando. E levou a criança para casa. Gente, quando estava lá na casa, eu sentado no sofá só esperando. O homem volta da oficina, um homem grande, forte. Entrou dentro da casa e disse, o que é isso daí? Eu falei, esse daqui é meu filho, que Deus me deu. Agora, lá no hospital, uma moça não podia cuidar e deu ele para mim. Ele disse, não é um gato, não é um cachorrinho, isso é um ser humano. Vai devolver agora. Eu falei, não vou devolver. Vai, e começou uma briga. Eu falei, irmã, devolve em nome de Jesus. Eu não vou devolver porque isso é um presente de Deus. Eu não vou devolver. Começou aquela discussão dentro da casa e eu vou lá orando, irmã, em nome de Jesus, irmã, seu esposo está nervoso. Devolve esse bebê. Não vou devolver aquela briga dentro da casa. E a irmã disse assim, esse bebezinho foi Deus que me deu e eu estou indo comprar leite para ele agora e comprar fralda e você vai cuidar dele. E virou as costas, eu saí atrás dessa irmã, pelo amor de Deus, devolve o bebê. Não vou devolver, vou devolver. Aquela briga e o homem ficou dentro da casa com a criança. Quando nós voltamos das compras, nós entramos dentro da casa, o homem estava rolando no chão. Escute isso, o homem estava chorando, rolando no chão. A irmã pensou o quê? Matou o bebê, não é verdade? Correu lá, o bebezinho estava em cima da cama, tranquilo. Aí o homem levantou chorando, a irmã assustada. O que aconteceu? Ele disse assim, você acredita que esse bebezinho falou comigo? Você é doido? Falou, como que ele falou com você? Não, que eu estava passando aqui na porta, olhando para ele, e pensando como que a gente ia cuidar dele. Eu estava muito nervoso, e passando aqui na porta, ele olhou para mim e disse assim, papai, você não vai me amar, papai? Eu me lembrei disso agora. Você não vai me amar, papai? Aquele homem caiu no chão chorando. Hoje, aquele menino deve estar um rapaz já. E eu lembro que eu fui no primeiro aninho daquela criança. O pai parecia um bobo, assim, cuidando daquela criança com o maior amor, com o maior carinho. E quando a Bíblia diz que o amor de Deus, né? Que o amor de Deus se fragiliza, não é que Deus perdeu a onipotência, é que por causa do perdão e do amor de Deus, ele se curva, ele se fragiliza. Um tempo desse estava uma briga muito grande na internet, falando assim, que há fraqueza segundo Deus. Aí tinha pessoas dizendo assim, se há fraqueza em Deus, Deus já não é soberano, Deus já não é onipotente. Olha só, caindo em uma heresia. Mas quando a Bíblia diz que há fraqueza segundo Deus, sabe o que é isso, gente? A fraqueza segundo Deus é isso daqui, olha. É que Deus, por causa do amor, ele se fragiliza, ele olha para você com tanto amor, com tanto carinho, que Deus se curva, assim como aquele mecânico, forte, gigante, nos pés daquele bebezinho chorando. Então essa é a revelação do maior amor de Deus, ele se fragiliza porque ele ama você. Então escute o que eu vou lhe falar agora. Você é objeto do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Ele te ama, ele não quer ver você da forma que você está vivendo, com essa tristeza no seu coração. Por isso nós vamos orar agora e Deus vai arrancar do seu coração toda a tristeza, toda a angústia, porque Deus responde aos seus filhos. Então você quer um desafio? Vamos fazer um desafio? Crie o seu futuro, crie o seu futuro. Nós aprendemos nessa disciplina, relações humanas, psicologia das relações humanas, que a melhor maneira, olha isso, essa frase de Dale Carnegie, trabalhe duro e em silêncio, deixe que o seu sucesso faça barulho. Olha outra frase dele, não critique, não condene, não se queixe. Então é uma forma de viver, uma maneira de viver, de você criar o seu futuro. Você pode criar um futuro agora. Você pode começar algo grande, extraordinário na sua existência, na sua vida. Deus pode fazer de você um instrumento vivo do seu amor, para que você transborde amor para os outros, para a sua casa, para a sua família, para que você seja uma ponte que transpõe um abismo, para que você seja um instrumento de Deus nessa situação que você está vivendo. Esse vento vai passar, a luta vai terminar, os problemas vão ter um ponto final, e Deus vai te manter de pé, vivo, cheio da graça, cheio da unção de Deus, alegre. O Senhor vai alegrar a sua alma. Crie o seu futuro, crie coisas, crie estratégias, peça para Deus, peça para o Espírito Santo, que Ele vai fazer de ti coisas grandes e maravilhosas. Eu falei sobre isso daqui, os conflitos da interação. Os conflitos da interação, tá bom? Nós vamos continuar agora.
Aí quando você observa esses conflitos, né, dentro das empresas, dentro de qualquer instituição, até mesmo dentro da própria igreja, há muito conflito, né? Mas nós temos algo muito importante, gente, nós temos o perdão de Deus nos corações. Então vamos entender primeiro o que é o perdão. O que é o perdão? O que é o perdão? Primeiro, gente, o perdão, escute isso que eu vou te falar. Você pode ser curado hoje, curada. Tá? Muitas vezes a gente vai acumulando as angústias, e tem gente que fala assim, esquece. Tem gente que fala, esquece isso. Gente, não esquece não. Só se bater a cabeça, dá um negócio e dá um esquecimento ali. Ninguém esquece, gente. Quando você bate o olho, você lembra. Tá? Mas aí que o Espírito Santo age, o Espírito Santo trabalha de uma forma tão linda, que quando você olha para a situação, você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa me magoou tanto, aquela pessoa, né, me traiu, aquela pessoa... Aí, antes de você sentir aquele sentimento ruim, o Espírito Santo muda. Aí você fica, que pena. Na verdade, se sente compaixão por aquela pessoa. Porque o Espírito Santo muda. Quando você decide perdoar. Porque perdoar nunca foi opção. Não é opção. Perdoar não é opção. É um mandamento de Deus. Não é verdade? E aí, você lembra que o apóstolo Pedro chegou para Jesus um dia. Olha o que o apóstolo Pedro fez. Ele chega para Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? 7? Olha só, por quê? Porque se você for ler a lei, na lei falava que podia perdoar até 3 vezes. Estourando 4, né? Uma coisa muito... 4 vezes. Aí ele chega para Jesus e fala, Senhor, até 7? Olha só. Eu consigo perdoar até 7. Jesus fala assim, não somente 7, mas 70 vezes 7. 490. Aí Pedro falou assim, então me ajuda, Deus. Né? Para ele é algo muito impossível. Me ajuda, Deus. Aí, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Está essa história ali do apóstolo Pedro. Porque, agora vem essa questão. Por que Jesus falou 70 vezes 7? Não é só 7 não, Pedro. É 70 vezes 7. Por que Jesus disse isso, gente? Porque quando Caim matou Abel, né? A gente sabe que Caim matou Abel. E Caim foi castigado 7 vezes, né? Houve uma sentença sobre Caim. 7 vezes, né? Teve a sentença sobre ele depois que ele matou o irmão. Né? Ele cometeu um homicídio, matou seu próprio irmão. Aí, olha essa história. Caim teve um filho, por nome de Enoque. Não é o Enoque que andou com Deus, é um outro Enoque lá. Ele colocou o nome das... Você sabia que foi o Caim que fez a primeira cidade, né? Primeira cidade no mundo, quem fez foi Caim, colocou o nome dessa cidade, o nome do filho dele. Mas não é Enoque que andou 365 anos com Deus, não. É outro Enoque, tá? E ele edificou uma cidade, por nome de Enoque, tal pai e tal filho, né? Aquela linhagem lá de Caim constituiu uma raça de empreendedores impiedosos. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque formam essa linhagem. Então deixa eu mostrar para você esse detalhe aqui, a descendência de Caim, olha só. Tubal-Caim, esse Tubal-Caim era um homem que começou a fabricar tudo quanto é tipo de ferramenta de bronze, né, de ferro. Esse Naamá, o Jabal, é pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Já o Jubal é pai de todos que tocam harpa e flauta. Eles que começaram, tá? Ele tinha 2 mulheres. O primeiro homem que cometeu aqui o casamento, né, que a gente chama de... vou lembrar, daqui a pouquinho. Poligamia, já lembrei, rapidinho. O primeiro homem que começou uma poligamia foi esse homem, Lameque. Ele teve 2 mulheres, ó, Azilá e Aada. De Zilá veio 2 filhos, Tubal-Caim e Naamá. Esses 2 filhos. Da Ada veio o Jabal e o Jubal, tá bom? Aí de Lameque veio Matusael. Olha só, Caim, né, que sua mulher. Com quem Caim casou? Tem gente que faz essa pergunta, né? Pastor, só tinha Adão e Eva. Tiveram Caim, Abel e Sete. Mas com que Caim casou? Gente, é que a gente lê a Bíblia assim, numa viradinha de página, assim, a gente pensa que as coisas aconteceram muito rápido. Tem viradinha de página aí que é 100 anos. Tem uma viradinha de página do Antigo para o Novo Testamento que é mais de 400 anos, tá? Então, uma viradinha de página. Caim, Abel e Sete. A Bíblia diz que Adão e Eva teve filhos e filhos. Alguns teólogos chegam a afirmar que eles tiveram mais de 70 filhos. Então, qual a lógica? Ele casou com a irmã dele, uma sobrinha, né, que casou com ela, teve o Enoque teve o Irade teve Meujael teve Matusael
Matusael foi o pai de Lameque. Lameque casa com duas. Aí Ada tem Jabal e Jubal. E a Zilá tem o Tubal, Caim e o Naamá. São descendências de Caim. Agora escute, veja esse nome, Lameque. Lameque. Aí o Lameque um dia chama as duas esposas dele. Escute isso, Zilá e Ada. Chamou as duas esposas e confessou um crime para as duas esposas. E fala assim: eu matei um jovem por me pisar e um ancião, né, por blasfemar contra ele. Matei dois. Aí ele falou assim: se o meu pai Caim, que é da descendência dele, foi castigado porque matou um, ele foi castigado 7 vezes porque matou um, imagina eu que matei 2. Eu serei castigado 70 vezes 7. Ele fala isso. 70 vezes 7, ou seja, eu não tenho perdão. Ele colocou a sentença sobre ele. Aí vem Jesus, milhares de anos depois, e fala para o apóstolo Pedro, Senhor, até 7, Jesus diz assim: Pedro, 70 vezes 7, porque até para o Lameque tem perdão, mesmo ele não sabendo. Mas até para ele tem perdão. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, é imensurável, é grande. A Bíblia diz lá em Jeremias 32, com amor eterno te amei. Quer dizer, o amor de Deus não começa, o amor de Deus não termina. Então o perdão, gente, não é um sentimento, não é algo que cai na sua cabeça e você começa a amar. Não, é uma atitude do seu coração. Quando você perdoa, olha só, quando você não perdoa, o primeiro prisioneiro é você, porque fica lá na cela o prisioneiro do seu coração, e você tem que liberar esse prisioneiro para viver. Então perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir, sem sofrer, isso é cura. Por isso é uma decisão, não é um sentimento. O remorso é remoer, é ficar sofrendo o remorso. O perdão é lembrar sem sentir dor, porque quando você lembra, o Espírito Santo muda aquele sentimento, e ao invés de você sentir dor, você sente compaixão, porque ele vai mudar. Então nós temos que entender esse princípio: perdoar não é esquecer. Perdoar é o quê? Lembrar sem sentir dor. Eu não sinto mais dor, porque eu decidi perdoar. Então, escute essa frase, que ela é muito importante. Há mais perdão de Deus do que pecado em você. Há mais perdão de Deus do que pecado em você. Então o amor de Deus, ele é extraordinário. O amor de Deus, ele é incomensurável. Ninguém entende mais de amor do que Deus. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, o maior ser, amou o mundo a maior porção, de tal maneira a maior expressão, que deu seu Filho unigênito maior presente, para que todo aquele que nele crê, maior certeza, não pereça, maior oportunidade, mas tenha vida eterna, a maior felicidade. O extraordinário amor de Deus. Esse amor é tão grande que nós não conseguimos medir o amor de Deus, conseguimos historiar, descrever o amor de Deus. Por isso disse um poeta diz que se todas as árvores dos bosques e florestas fossem papéis, se todos os rios, fontes, oceanos, mares fossem tintas, e se os céus fossem, e se os árvores do bosque fossem canetas e lápis, e os mares fossem tintas e o céu fosse papel, não daria para descrever o extraordinário amor de Deus. Como assim, pastor? No amor total. No amor total a gente se perde, porque não existem palavras para descrever o amor total de Deus. Ele foi capaz de fazer a coisa mais absurda que um pai pode fazer, que é dar o seu único filho. A Bíblia diz que Jesus é unigênito de Deus e primogênito de Maria. Ele é unigênito porque Deus tem só um, primogênito de Maria porque ele tinha o primeiro, era o primeiro, que vinham os outros, mas de Deus ele é unigênito. É preciso você pegar o seu filho unigênito e dar, né, para pessoas que iam trair, que iam virar as costas, que iam negar, e Deus, no amor total, nós nos perdemos, porque não existe uma centelha, não conseguimos explicar uma centelha desse amor. Agora, no amor total, gente de Deus, fulgura aqui o amor sacrificial, o sacrifício de Jesus por nós
cala a ciência, emudece a ciência, assim, o sacrifício de Jesus por nós. Ninguém consegue descrever o amor que ele teve por nós, o amor que o Espírito Santo tem. Então Deus tem um amor total, porque Deus faz o plano da salvação. Jesus tem um amor sacrificial, porque ele morre por nós. O Espírito Santo tem um amor maravilhoso, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O amor do Espírito Santo. Agora, no amor sacrificial, é impressionante, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores sem méritos, ingratos, reprovados, sabe, julgados no tribunal, não tínhamos condições nenhuma, e Jesus diz, eu vou morrer por eles. E quando Jesus vem morrer por nós, nós começamos a entender a crueldade terrível do pecado. Há uma matéria na teologia chamada hamartiologia, a doutrina do pecado. Pecado por omissão, por comissão, pecado perdoável, pecado não perdoável, pecado para a morte, pecado não para a morte, a injúria do Espírito. Muitas pessoas sofrem, sabe, amargas dores no coração por causa do pecado. O pecado, ele é terrível, ele entristece os céus, entristece a alma. É por isso que tem gente que não consegue tirar a cabeça de entre as pernas, porque o pecado pesa até na consciência, o tribunal do corpo. A pessoa já vai sendo julgada, e o diabo, noite e dia, acusando esta pessoa, como batistaca de um prédio, batendo noite e dia, e a pessoa não dorme, a pessoa não é feliz, porque fica batendo na sua consciência. O pecado, ele é terrível, ele dá desprazer. O pecado gera suicídios generalizados, ele cria suicídio generalizado. O pecado, ele é terrível, porque o salmista Davi diz, quando Davi estava subindo em uma escada, e a escada naquela época era ao lado das casas de barro, e quando ele estava lá em cima, ele escorregou e veio batendo um degrau no outro. Ele usou a expressão que um abismo chama o outro abismo, um degrau chama o outro degrau, e o pecado é assim, e a pessoa vai entristecendo o céu, a pessoa vai entristecendo a sua própria alma. Mas quando configura o pecado, aí vem a justiça reta de Deus, a justiça mais coesa, mais precisa. A Bíblia diz que ele não poupou o seu próprio filho, ele pune o pecado com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus, na justiça mais precisa, mais coesa, ele vai pagar uma dívida que nós estávamos sendo protestados no cartório celestial. Nós não tínhamos nada, condições nenhuma, mas a justiça reta de Deus, que pagou o preço que nós não valíamos e fez da nossa vida uma morada do Espírito Santo de Deus. Aí nós encontramos o quê? Encontramos o perdão de Deus. Eu estou contando essa história para você entender o que é o perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? Ele é maravilhoso. Gente, deixa eu contar, para a gente falar para você algo muito importante aqui, para a gente já orar e finalizar aqui. Deixa eu mostrar para você um detalhe, algo que aconteceu comigo. Quando eu morava no seminário, eu morei no seminário em Cianorte, 4 anos, era seminarista interno ali, e eu ia muito pregar na região. Eu fui em uma cidade, escute isso, eu fui em uma cidade pregar, e o pessoal gostava muito que eu ficava ali na casa deles, eu orava por eles, o pessoal. E eu fiquei na casa de uma irmã, ficava muito na casa de uma irmã, que o esposo dela não era cristão, mas ele gostava ali do pessoal da igreja, a gente sempre estava junto. Pensa num mecânico, quase 2 metros de altura, forte, um homem forte, um mecânico e borracheiro lá, um homem muito forte. E eram pessoas maravilhosas. Aí olha só, eu estava me lembrando disso agora. Estava vindo com a irmã, né, da cidade. Aí de repente a gente passa perto de um hospital. Escute isso, passa perto de um hospital. E uma moça sai na porta e diz assim, conhecia ela, foi fulano de tal. Tem uma moça aqui que acabou de ter um filho, mas ela não quer o filho, ela não quer cuidar do filho. Se você não quer para você, ela falou, eu quero. Eu falei, irmã, mas você conversou com sua esposa? Não, é Deus que está me dando. É um presente de Deus. Eu falei, irmã, conversa com sua esposa, ele não vai aceitar, não é assim. Não, irmão, esse filho é Deus que está me dando. E levou a criança para casa. Gente, quando estava lá na casa, eu sentado no sofá só esperando. O homem volta da oficina, um homem grande, forte. Entrou dentro da casa e disse, o que é isso daí? Eu falei, isso daqui é meu filho, que Deus me deu. Agora, lá no hospital,
uma moça não podia cuidar e deu ele para mim. Ele disse, tem não é um gato, não é um cachorrinho, isso é um ser humano. Vai devolver agora. Eu falei, não vou devolver. Vai, e começou uma briga. Eu falei, irmã, devolve em nome de Jesus. Eu não vou devolver porque isso é um presente de Deus. Eu não vou devolver. Começou aquela discussão dentro da casa e eu vou lá orando, irmã, em nome de Jesus, irmã, seu esposo está nervoso. Devolve esse bebezinho. Não vou devolver aquela briga dentro da casa. E a irmã disse assim, esse bebezinho foi Deus que me deu e eu estou indo comprar leite para ele agora e comprar fralda e você vai cuidar dele. E virou as costas, eu saí atrás dessa irmã, pelo amor de Deus, devolve o bebê. Não vou devolver, vou devolver. Aquela briga e o homem ficou dentro da casa com a criança. Quando nós voltamos das compras, nós entramos dentro da casa, o homem estava rolando no chão. Escute isso, o homem estava chorando, rolando no chão. A irmã pensou o quê? Matou o bebê, não é verdade? Correu lá, o bebezinho estava em cima da cama, tranquilo. Aí o homem levantou chorando e a irmã assustada. O que aconteceu? Ele disse assim, você acredita que esse bebezinho falou comigo? Você é doido? Falou, como que ele falou com você? Não, que eu estava passando aqui na porta, olhando para ele, e pensando como que a gente ia cuidar dele. Eu estava muito nervoso, e passando aqui na porta, ele olhou para mim e disse assim, papai, você não vai me amar, papai? Eu me lembrei disso agora. Você não vai me amar, papai? Aquele homem caiu no chão chorando. Hoje, aquele menino deve estar um rapaz já. E eu lembro que eu fui no primeiro aninho daquela criança. O pai parecia um bobo, assim, cuidando daquela criança com o maior amor, com o maior carinho. E quando a Bíblia diz que o amor de Deus, né? Que o amor de Deus se fragiliza, não é que Deus perdeu a onipotência, é que por causa do perdão e do amor de Deus, ele se curva, ele se fragiliza. Um tempo desse estava uma briga muito grande na internet, falando assim, que há fraqueza segundo Deus. Aí tinha pessoas dizendo assim, se há fraqueza em Deus, Deus já não é soberano, Deus já não é onipotente. Olha só, caindo em uma heresia. Mas quando a Bíblia diz que há fraqueza segundo Deus, sabe o que é isso, gente? A fraqueza segundo Deus é isso daqui, olha. É que Deus, por causa do amor, ele se fragiliza, ele olha para você com tanto amor, com tanto carinho, que Deus se curva, assim como aquele mecânico, forte, gigante, nos pés daquele bebezinho chorando. Então essa é a revelação do maior amor de Deus, ele se fragiliza porque ele ama você. Então escute o que eu vou lhe falar agora. Você é objeto do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Ele te ama, ele não quer ver você da forma que você está vivendo, com essa tristeza no seu coração. Por isso nós vamos orar agora e Deus vai arrancar do seu coração toda a tristeza, toda a angústia, porque Deus responde aos seus filhos. Então você quer um desafio? Vamos fazer um desafio? Crie o seu futuro, crie o seu futuro. Nós aprendemos nessa disciplina, relações humanas, psicologia das relações humanas, que a melhor maneira, olha isso, essa frase de Dale Carnegie, trabalhe duro e em silêncio, deixe que o seu sucesso faça barulho. Olha outra frase dele, não critique, não condene, não se queixe. Então é uma forma de viver, uma maneira de viver, de você criar o seu futuro. Você pode criar um futuro agora. Você pode começar algo grande, extraordinário na sua existência, na sua vida. Deus pode fazer de você um instrumento vivo do seu amor, para que você transborde amor para os outros, para a sua casa, para a sua família, para que você seja uma ponte que transpõe um abismo, para que você seja um instrumento de Deus nessa situação que você está vivendo. Esse vento vai passar, a luta vai terminar, os problemas vão ter um ponto final, e Deus vai te manter de pé, vivo, cheio da graça, cheio da unção de Deus, alegre. O Senhor vai alegrar a sua alma. Crie o seu futuro, crie coisas, crie estratégias, peça para Deus, peça para o Espírito Santo, que Ele vai fazer de ti coisas grandes e maravilhosas.